Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Gabriela Oshiro, de Geografia Geral, e hoje estarei trabalhando com vocês um conteúdo chamado cartografia, conteúdo que deve ser muito familiar a vocês, e dividiremos então cartografia em duas partes, correto? Em um primeiro momento, ou seja, nesta aula, iremos trabalhar a parte histórica da cartografia, na verdade uma retomada bem rápida sobre a história da cartografia e o desenvolvimento da cartografia no decorrer dos anos, até chegarmos às tecnologias geográficas e cartográficas que temos hoje, ok? Para tanto, irei falar também sobre a questão dos mapas, de uma forma bem genérica, sendo que na segunda parte, ou seja, na aula seguinte, iremos abordar com mais profundidade a questão das projeções cartográficas e a questão de escala, escala cartográfica, escala geográfica e por aí vai. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando pensamos em uma introdução à cartografia, devemos lembrar o seguinte, que o homem, desde sempre, teve a necessidade de se localizar na superfície terrestre, ok? Exemplo disso era para traçar rotas, para encontrar caminhos que o levassem a alimentos, uma questão nata, uma questão de sobrevivência do ser humano, ok? Então, a localização tem relação com a sobrevivência do ser humano, certo? Eu coloquei até aqui para fins de resumo, né? Tempos remotos, olha, cartografia, tempos remotos, desde sempre, certo? E com o passar dos anos, o homem foi desenvolvendo vários instrumentos que aperfeiçoassem essa localização no espaço geográfico. Exemplo disso, a gente tem o astrolábio, temos a rosa dos ventos e temos a bússola, tá? A bússola, acho que todo mundo deve conhecer, né? Rosa dos ventos também. Astrolábio, não sei se todos conhecem, mas também na antiguidade foi aí um instrumento bastante relevante para a localização no espaço geográfico. Ok? E sabemos também que com o passar dos anos, os mapas foram aperfeiçoados, certo? Hoje, por exemplo, temos mapas de alta resolução, mapas que apresentam muitos detalhes que antigamente a gente nem imaginava que seria possível, né, chegar no resultado tão preciso como temos hoje, ok? Então, pessoal, quando nós falamos em cartografia, devemos lembrar que cartografia, a grosso modo falando, é a ciência voltada para a confecção de mapas, ok? Ah, professora, mas não é a geografia que produz mapas? Sim, a geografia pode produzir mapas, mas a ciência que toma conta dessa produção de mapas, dessa confecção de mapas, com autoridade, é a cartografia, ok? Lembrando que a geografia, como ela estuda o todo, como ela estuda o espaço geográfico, é natural que ela se apoie em outras ciências, como, por exemplo, a cartografia, como, por exemplo, a biologia, quando a gente estuda biogeografia, como, por exemplo, a economia, quando a gente estuda geografia econômica, e geografia econômica tem caído muito nas provas, tá? Então, é muito interessante pensar isso, que a geografia vai se apoiando em outras ciências, tá? Principalmente porque a cartografia, olha só, ela é relacionada ao poder sobre dado território. Como assim, professora? A geografia, ela utiliza da cartografia para dominar territórios. E isso, gente, tem um resquício histórico muito forte com a geografia alemã, tá? Geografia alemã. Os alemães prezavam muito pelo uso da cartografia, pela construção de mapas para conseguir dominar novos territórios, tá? Então, isso daí é a estratégia de poder. Lembrando que na geografia, sempre quando eu falo do termo território, você tem que lembrar de poder, você tem que associar a poder, ok? Conteúdo que tem caído muito em provas também, tá? Isso pode estar ligado, inclusive, à estratégia de guerra, que foi o que eu coloquei aqui no slide, tá? E também para conhecer e pontuar as riquezas naturais do território inimigo. Eu posso estar tentando atacar um território, dominar um território, e para isso eu vou mapear, eu vou desenhar, eu vou cartografar as potencialidades naturais deste território. Faz sentido? Faz. E a geografia utiliza muito da cartografia, tá? Então, a grosso modo falando,
E resumindo isso, a cartografia ela vai ser utilizada como instrumento de representação dos lugares, certo? Seja para dominação, seja para conhecer território, enfim. De um modo geral, cartografia consiste na representação dos lugares, tá? Na pré-história, olha só, então olhando um pouquinho sobre a evolução da cartografia, né? Na pré-história, a gente tem a questão da sobrevivência que eu já mencionei, né? O homem precisava dessa localização no espaço geográfico, então ele desenhava rotas, caminhos em pedras, tá? A primeira forma aí, a gente pode narrar, né? A primeira forma de mapa seria aí desenhos nas pedras, ok? Não é parecido, nem chega perto do que conhecemos hoje como mapa, tá? Realmente eram desenhos bem rudimentares. As características dessas representações, né? Figuras relacionadas ao cotidiano dos grupos primitivos e registros de locais próximos às localizações de tribos, tá? Então, meus queridos, o que acontece aqui? Nós temos narrativas, né, de como era o cotidiano, o que essas pessoas encontravam pelo caminho. Então, assim, a gente tinha uma noção inicial do que seriam os mapas, tá? Narrando o cotidiano dos grupos primitivos. Na Idade Antiga, nós temos os mesopotâmicos colaborando de forma significativa para a construção, né, de novos mapas. Na verdade, é um aperfeiçoamento de mapas, né? Mapas em discos de madeira, tá? É uma característica da Idade Antiga. Os gregos também possuem uma colaboração muito forte para a cartografia, porque os gregos trouxeram a noção de esfericidade, ok? Trouxeram a noção de coordenadas geográficas, de latitude e de longitude, ok? E isso é de suma importância até os dias atuais. E a questão do mapa esférico e do mapa em papel, tá? Então, os gregos, olha só, ponto positivo para eles, tá? Contribuíram bastante na Idade Antiga para a elaboração, para a construção de mapas. Já na Idade Média, a literatura nos conta que a cartografia teve um certo retrocesso do ponto de vista técnico na Idade Média, tá? Nós tivemos, por exemplo, a anulação do conceito de esfericidade e as coordenadas basicamente somem, coordenadas geográficas, ok? Então, isso representa um retrocesso ao que até então havia sido construído, que tinha sido muito significativo, principalmente com a contribuição dos gregos, correto? Inclusive, a Terra, a gente tem como característica, né, a Terra representada num disco plano e circundado de água, tá? Exemplo seria aqui esse mapa em T, tá? Do Isidoro de Sevilha, ok? Esse mapa aqui se distancia muito do que a gente tem hoje. Então, nessa época aqui, representou um retrocesso para a cartografia, tá? Formas de representar a superfície terrestre, globo terrestre, que todo mundo conhece, e mapa mundi, que todo mundo conhece também, tá? Mas, Gabriela, nós temos outros tipos de mapas. Sim, nós temos, e esses outros tipos de mapas entram no tema projeções cartográficas, que é tema da outra aula, da aula seguinte, tá? Teremos um espaço, um tempo dedicado só a interpretar esses mapas, tá? Então, sintetizando aí o conteúdo, o mapa seria uma construção humana de simplificação do espaço real, certo? É uma das mais antigas formas gráficas de comunicação e trata-se de uma representação parcial da realidade representada em um plano, tá? Por que você fala representação parcial? Porque é muito difícil, é praticamente impossível a gente colocar a realidade como ela é em um papel. Nós teríamos, por exemplo, que trabalhar com escala. Então, o mapa, a gente pode dizer que ele é uma tradução da realidade em um papel, certo? E quando a gente fala de mapa, nós temos que lembrar o seguinte, que vários elementos irão compor o mapa, tá? Pontos, linhas, texturas, cores, textos, né? Símbolos próprios da cartografia, né? Pode cair na sua prova como signos da cartografia, tá? Signos seriam símbolos, ok? Daqui eu fiz até um apanhado, olha, de elementos de um mapa, né? Pessoal, todo mapa tem que ter um título, tá? Ou seja, mostra o que o mapa se refere, mostra o tema do mapa. Convenções cartográficas, né?
São símbolos ou cores utilizados no mapa, tá? Aqui, por exemplo, né, nós temos algumas cores, certo? Legenda, tá? Parte explicativa do mapa, tá? Legenda. Aqui o título, né? Acabei não circulando. Orientação do mapa, ou também chamado de norte, tá? Seria aqui, olha, questão do norte geográfico. Todo mapa vai ter um norte, vai ter uma orientação, beleza? E a questão de escala, né? Escala, ela vai mostrar, pessoal, quantas vezes o mapa precisou ser reduzido para caber em uma folha de papel, para, sei lá, caber no programa, na representação, da forma como você quis diminuir, tá? A questão de escala, a gente vai trabalhar na aula seguinte de forma mais detalhada também. Escala maior, escala menor, mais detalhes, menos detalhes, tá? Mas tem a seguinte ideia, quanto mais eu reduzo a realidade, menos detalhes eu irei ter, ok? Por exemplo, o Brasil, para caber aqui nesse desenho, né? Quantas vezes o Brasil precisou ser reduzido? Muitas vezes, então eu tenho poucos detalhes, né? Se eu pedir muitos detalhes aqui, vocês não vão conseguir me dar. Por quê? Porque é uma realidade grande que foi diminuída várias vezes. Agora, se fosse um bairro, por exemplo, né? O bairro que você mora, né? Se você quisesse fazer um mapa desse bairro, cartografar esse bairro, com certeza você teria muito mais detalhes do que você tem do Brasil, ok? Então, tem a ver aí a questão de área e escala, tá? Esse mapa aqui, lembrando que é um mapa de urbanização. Então, onde eu vou ter as cores mais escuras, eu vou ter uma urbanização mais intensa, tá? Um índice de urbanização maior. Tipos de mapas. Temos diversos tipos, tá? Não irei ler todos com vocês, eu só irei comentar. Temos mapa político, que vai representar divisão de um país em estados e municípios. Mapas físicos. Gente, mapas físicos são bem importantes para a geografia, que vão demonstrar relevo, ou seja, se tem planalto, planície, depressão, enfim, tá? Então, é bem importante. Inclusive, o mapa do professor, classificação do professor Jurandir Rosa é bem cobrado em prova e enquadra em mapa físico, tá? Mapa de fusos horários que vimos na aula passada, tá? Mapas climáticos, tem que saber mapas climáticos, tá? De um país, de um continente, enfim. Regiões hidrográficas, também é bem importante saber, principalmente, pessoal, mapa de bacias hidrográficas do Brasil, tá bom? Mapa de vegetação, tá? Qual o tipo de vegetação que tem na região sul ou na região norte, enfim. Tá? Mapa de impactos ambientais. A geografia nos últimos anos tem trabalhado muito com a questão de impactos ambientais, degradação do meio ambiente e por aí vai. Não só a geografia, como diversas provas têm cobrado assuntos nesse sentido. Mapas demográficos, tá? Representando concentração populacional em dado território, país, município, região, enfim, tá? Que também pode ser chamado mapa de densidade demográfica. Fechou? Tá, pode aparecer assim na sua prova. Indicadores socioeconômicos, que cai muito na parte de geografia humana. Mapa que vai falar de PIB, de IDH, distribuição de renda. Gente, é cobrado, tá? Para você interpretar e para você resolver questão relacionada a isso. Mapa industrial, que vai falar da indústria do país. Tem uma parte de geografia que trabalha só a questão da industrialização brasileira, cai bastante em prova também. Mapa de uso da terra. Falando de agricultura, pecuária no Brasil, isso é muito importante. Mapa de transportes, rodovias, meios de transportes. Mapa geológico, que vai mostrar aí a questão de placas tectônicas, de zonas sísmicas, tá? Mapa de mortalidade infantil, que enquadra em um mapa que vai trazer mais aspectos humanos, né? Mostrando aí áreas que têm altas taxas de mortalidade infantil, por exemplo, né? No Brasil ou no mundo, tá? Treinando, então. Rochas, relevo e solos são temas respectivos, ou seja, em sequência, né? Aparecem em quais mapas? Queridos, rochas, olha só, antes de resolver o exercício. Rochas, a gente sempre vai relacionar com a pedologia, tá?
a área que vai estudar as rochas, tá? Relevo cai na sua prova sempre com o termo geomorfológico ou geomorfologia, certo? E a questão dos solos, tá? Solo sempre vai ser remetido à geologia, ok? Então, olha só, pedologia, morfologia e geomorfologia, perdão, e geologia. Então, aqui já enquadraria na letra A, ok? Gente, tem que saber, tá? Porque muitas vezes o exercício não vai colocar rochas, vai falar um mapa pedológico. Você tem que saber o que é pedologia, tá? Ok? Então, é mais ou menos nessa linha aí que tem que treinar o raciocínio de vocês. Cartografia atualmente. Questão do GPS, que todo mundo conhece, né, que se trata de um sistema eletrônico de informação, que foi criado inclusive pelo exército norte-americano e começou a ser usado na década de 70, aproximadamente 1972, tá? Com estratégias aí militares. Por isso é tão importante para a sua prova, tá? Como que funciona o satélite? Ah, professora, eu sei. Ah, que bom que você sabe, né? Que funciona a partir da órbita de 24 satélites, né, que ficam distribuídos em 6 planos, ficam orbitando no planeta Terra, ok? Então, o satélite seria aí essa captura, né, de sinais por meio dos satélites. E como que chega até a gente, professor, aqui no Garmin ou aqui no GPS do meu carro, né? Como que chega isso até a gente? Então, essas informações elas são captadas pelos satélites, elas são transmitidas para bases de informações aqui na Terra, certo? E essas bases de informações, elas transmitem esses dados para os celulares, enfim, para os aplicativos que vão ter aí o sinal de internet, por exemplo. Então, até no celular você consegue ter o GPS, né? Você consegue ter esse senso de localização. Por exemplo, os aplicativos, né, de carro, né, Uber, enfim, todos utilizam essa questão do GPS, mas isso porque a gente tem aí toda essa estrutura de satélites orbitando e fornecendo informações para essas bases que na Terra se encontram, tá? Temos também a questão de sensoriamento remoto, tá? Que vai ser mais ligada à questão de drones, captação de imagens por meio de drones, satélites, microsatélites e etc, tá? E a questão dos mapas digitais, né? Que atualmente é um aperfeiçoamento do que a gente já havia comentado anteriormente, tá? A questão aí das tecnologias sendo, como que eu posso colocar para vocês? Modificadas, sendo aperfeiçoadas, né? E trazendo, através dos mapas digitais, uma resolução melhor, tá? Fotografia aérea, também chamada de aerofotogrametria, tá? Que diz respeito à utilização de fotos aéreas para medir ou mapear uma determinada área, tá? Ou pode ser chamado também de mapeamento aéreo, fotografia aérea, tranquilo? Aqui eu trouxe um esqueminha, olha, mostrando que tem a linha de voo, tem a primeira foto, tem uma superposição de fotos, tem a segunda foto. Então, não basta uma foto, é todo um esquema funcionando aí para o desenvolvimento da fotografia aérea, tá? Lembrando que ela é um pouquinho anterior aí à questão dos drones, tá? Aí, olha, até tinha colocado aqui, aerofotogrametria. Essa palavrinha é difícil de se pronunciar, tá bom? Que remete à ideia de fotografia aérea, certo? Então, treinando mais um pouquinho, temos aqui uma questão que pede para você assinalar verdadeiro ou falso, tá? A primeira assertiva diz o seguinte: norte magnético não coincide com polos geográficos, verdadeiro, tá? Então, a diferença de norte magnético para norte geográfico, tá? Norte magnético é voltado para aquela questão de atração, né, de ímã da Terra, e o norte geográfico é esse norte aqui que eu mostrei, olha. Deixa eu voltar. Esse norte que fica aqui no mapa, olha só. Esse norte aqui, gente, ó, onde eu tô riscando, tá? Tranquilo? Então, tem diferença. Realmente, não podemos falar que é igual, tá? Então, aqui é V. Então, a gente já exclui a A, a gente já exclui a C, beleza?
Segunda assertiva, por intermédio de uma projeção cartográfica, obtém-se o sistema de coordenadas planas retangulares. Verdadeiro, tá? Temos aí, através do sistema de projeções, que é o que eu vou falar na aula seguinte, a gente consegue ter coordenadas, tá? Então, é verdadeiro. Terceira assertiva, o norte magnético é constante em tempo e espaço? Não. Norte magnético não vai ter associação com tempo e espaço, tá? Se cair em qualquer exercício isso, é errado. E a quarta, a diferença entre o norte magnético e o norte cartográfico é chamado de convergência meridiana? Gente, se ele está falando de convergência meridiana, ele está se referindo a meridianos. E aqui a gente não está falando de meridianos, tá bom? Aqui no caso, entraria a questão de declinação magnética, olha, tá? Isso, cairia mais ou menos no assunto de declinação magnética, tá? E não de convergência meridiana. Convergência meridiana seria paralelos meridianos, tá? Então, aqui ficou VVFF. Então, ficou letra B. Beleza, gente? Um mapa temático. Distribuição das indústrias de material eletrônico, tá? Mapa temático também é uma tendência a cair em prova. Diz o seguinte, né? A leitura do mapa permite afirmar que a indústria do material eletrônico... Letra A, encontra-se localizada na faixa litorânea? Olha, encontra-se, né? Podemos dizer que sim, temos aqui uma certa concentração. Vamos deixar ela em stand-by, tá? Tá no caminho ela. Letra B, está fortemente concentrada na região sudeste. Meus queridos, qual é a região no mapa que mais tem concentração de indústrias de material eletrônico? É a região sudeste, tá? Então, a letra B, ela está mais correta que a letra A, porque aqui, olha, não está espacializada de forma integral na região litorânea, né? Na verdade, tem uma concentração, e essa concentração é na região sudeste, belezinha? Treinando, questão fácil essa, né, gente? Eu acho que não teve grandes dificuldades, não, né? Próxima. Treinando. Relacione os elementos do mapa às suas respectivas definições, tá? Eu gosto bastante de pôr esses exercícios dessa natureza, porque força você a voltar na definição do que eu acabei de explicar, tá? Vamos lá. Primeiro aqui, relação matemática entre o espaço real e representação do espaço no mapa. Gente, o que eu falei que tem a ver entre espaço real e espaço do mapa, espaço no papel, né? Eu falo papel para você lembrar que foi uma diminuição. Eu falei de escala, meus queridos. Olha, número 2, escala, tá? Já eliminamos escala aqui. Escala é a relação matemática entre o espaço real e espaço do mapa. Segunda, indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos, ou de um elemento que indica o norte. Gente, quando falar de rosa dos ventos, quando falar de norte geográfico, eu estou falando de orientação, número 4, certo? Terceiro, indica o tema que será retratado no mapa. Falei para vocês, todo mapa vai ter um título, tá? Exceto quando é para você descobrir o título, né? Mas, via de regra, o mapa tem título. E esse título vai indicar o tema que o mapa vai abordar, correto? Riscamos mapa, ou riscamos título. E a quarta, representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa. Gente, símbolo vai estar em legenda, tá? Então, é o número 3, ok? Então, a sequência 2, 4, 1, 3. Vamos para mais um treino básico. A linguagem geográfica é essencial à geografia. Olha, foca essa frase. Guarda isso para você. Linguagem geográfica ela é essencial, ela é imprescindível à ciência geográfica, ok? Nesse âmbito, considere as afirmações a seguir. 1. O mapa é uma reprodução idêntica da realidade? Pegadinha. Né? Você vai falar, porque olha, professora, estou pegando uma área e estou jogando no papel, estou diminuindo conforme a escala. Meu querido, quando você diminui, quando você coloca escala nisso daí, você já deixa de ser uma reprodução fiel, você já deixa de produzir uma reprodução fiel, uma reprodução idêntica da realidade, tá? Nenhum mapa é reprodução idêntica, tranquilo? Então, olha, apenas uma verdadeira? Não,
né? Sabemos que não. Aqui, ó, apenas 1 e 3 também não, já exclui. 2. São elementos que compõem os mapas. Escala, projeção cartográfica, símbolo ou convenção, sabemos disso. E título, sim, elementos do mapa, tá? Aqui em símbolo, gente, entra a legenda, tá bom? Então pode falar só símbolo, que também seria correspondente à legenda. Então é verdadeiro. 3. A escala é a relação entre a distância ou comprimento no mapa e a distância real correspondente à área mapeada é a diminuição da área real para que eu consiga desenhá-la no mapa. Perfeito? Verdadeiro também. Então, corretas aqui seriam a 2 e a 3. Portanto, olha, não é só a 2, não é só a 3, é a 2 e 3. Então, é a letra E. Fechou essa? Vamos fazer mais um exercício, então, pessoal, treinando. Aqui temos uma tirinha na qual os personagens falam de um deslocamento pela superfície terrestre, certo? Vamos para o enunciado, então. Na tirinha, Calvin e o tigre Haroldo usam o globo terrestre para orientar sua viagem da Califórnia, nos Estados Unidos, para o território de Yukon, no extremo norte do Canadá. Então, olha só, Estados Unidos e Canadá, certo? Tem proximidade geográfica? Tem, tá? Considerando as áreas de origem e destino da viagem pretendida, nota-se que o tigre comete um erro de interpretação no último quadrinho, certo? Daí você volta aqui e faz uma leitura rápida desse último quadrinho. Esse erro mostra que Haroldo não sabe que o globo terrestre é elaborado com base no seguinte elemento da linguagem cartográfica. Gente, o globo terrestre, o planeta Terra, é grande, correto? Acho que todos concordam. Então, por ser grande, nós teremos uma escala pequena, tá? Mas, professora, você nem falou muito de escala. Não falei, mas quero que você tenha em mente essa ideia, tá? Escala pequena e escala grande. Pense nisso para a nossa próxima aula, tá? O globo terrestre, ele vai estar em uma escala grande e uma escala pequena, né? O que o Haroldo errou aqui, né? Ele não sabe que na linguagem cartográfica, ele não sabe o que é uma escala pequena e o que é uma escala grande, que é um assunto que eu deixo para a nossa próxima aula, tá? Mas pense que uma área grande, ela vai ter que sempre ser bastante reduzida para que eu consiga representá-la, certo? Em um mapa. E uma em uma área que não é tão grande assim, eu não preciso reduzir tanto ela para que eu consiga representá-la em um mapa, correto? Então é isso, gente, eu agradeço a atenção de vocês e aguardo a nossa próxima aula para continuar com esse assunto. Muito obrigada!